No São Lucas 24 horas de hoje, você vai conhecer os benefícios da nova sala de hemodinâmica para os pacientes do São Lucas Hospital Center. O Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular e responsável técnico pelo setor de hemodinâmica, explica sobre os procedimentos realizados nessa área de atuação. Ainda nesta edição, o Dr. Pedro Matos, cardiologista intervencionista do São Lucas Hospital Center, vai falar sobre o papel da cardiologia intervencionista na hemodinâmica do hospital. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. Inovação e segurança para o paciente são pilares do São Lucas Hospital Center e hoje nós vamos falar sobre a nova sala de hemodinâmica da instituição. E eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular e responsável técnico pelo setor de hemodinâmica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse setor que é tão relevante, tão importante, tanto para a população quanto dentro da instituição. Doutor, eu gostaria que o doutor nos desse então um panorama geral sobre o trabalho da hemodinâmica e dos procedimentos que vocês realizam nesse setor. Eu como cirurgião vascular, a gente não trabalha especificamente na área de cardiologia, porque essa é a equipe de cardiologia intervencionista que trabalha. Na vascular a gente trabalha com o resto, né? Como a gente conversava agora há pouco, a gente pode não só tratar doenças vasculares, como tratar doenças não vasculares, mas utilizando o caminho vascular, quer dizer, navegando por dentro dos vasos, né? Vamos dar um exemplo para o pessoal que está nos assistindo. Uma mulher que tem miomas no útero, né? Mioma no útero é uma doença do útero, é uma doença ginecológica, né? Existe uma forma de tratamento para esses miomas que é a embolização das artérias uterinas. E aí onde o cirurgião vascular entra, ele vai lá, navega por dentro das artérias, priva esse tumor uterino de fluxo sanguíneo para que ele diminua. Outro exemplo são os tumores, os cânceres, né? Tumores como o hepatocarcinoma, que é um tumor grave do fígado. Da mesma forma, navegando por dentro da circulação, você pode ir lá e de repente jogar uma droga quimioterápica diretamente no tumor. E assim uma série de outras áreas, não só doenças vasculares, né? Que bacana, então ele engloba todas essas outras especialidades e tem esse tratamento e essa comunicação entre os doutores da vascular com os demais especialidades, certo? Então é importante até mesmo para as outras especialidades saberem dessas possibilidades, né, doutor? Porque muitas vezes essa comunicação também interna é importante para os tratamentos desses pacientes, certo? É super importante. A gente tem aqui no Hospital São Lucas a grande vantagem de compartilhar informação com profissionais de diferentes áreas. Então, na hemodinâmica, que é o setor do qual a gente está conversando, trabalho o cirurgião vascular, eu e toda a equipe que trabalha com a gente, o cardiologista intervencionista, a gente pode lançar mão da equipe de radiologia aqui do hospital, que é muito atuante, né? O pessoal da neurocirurgia também. Então são várias especialidades que se conversam, que se falam ali dentro, sabe? E fora dos muros da hemodinâmica, é legal, essa oportunidade de estar aqui falando é importante para lembrar inclusive os colegas do alcance do nosso braço. Braço esse que cresceu muito com a criação dessa nova estrutura, com a instalação dessa nova máquina, né? Para nós ficou tão bom trabalhar lá dentro que dá vontade de não sair mais de lá, de ficar lá fazendo só, mas a gente tem que atender no consultório, tem que ir para o centro cirúrgico. A máquina que trouxe um avanço exponencial, o alcance do nosso braço ficou ainda maior e eu posso dizer assim com toda tranquilidade hoje que a gente consegue fazer absolutamente tudo aqui em cirurgia endovascular, dentro do setor novo de hemodinâmica do Hospital São Lucas. Justamente vamos falar agora sobre essa inauguração da nova sala de hemodinâmica. Doutor, o que tem de diferencial nesse novo espaço, novo equipamento que foi adquirido para o São Lucas Hospital Center? Equipamento mais evoluído, né? Ele é do mesmo fabricante do equipamento anterior, mas é um equipamento que tem mais acessórios, né? Eu brinco assim facilmente para o pessoal entender, é o carrinho básico, e o carro topo de linha, cheio de acessórios, com piloto automático. Então hoje a gente tem uma máquina que trabalha com campo de visão maior, a gente consegue com uma única imagem ter uma visão maior do corpo, sem precisar fragmentar tanto a imagem. A gente tem um recurso muito legal, que é a fusão de imagem tomográfica
né? Então você imagina, hoje à tarde a gente vai tratar um aneurisma de aorta. Eu posso começar esse tratamento sem fazer uso, não usando contraste, apenas usando aquela imagem de tomografia que o paciente já havia feito anteriormente. Eu pego aquela imagem, jogo para dentro do meu sistema, ali o técnico de radiologia nos ajuda a isso, e a gente faz toda a parte inicial do procedimento usando aquela imagem tomográfica que foi feita lá atrás, quer dizer, sem sujeitar o paciente a receber mais contraste. Então isso permite que a gente faça procedimentos cada vez mais complexos, com cada vez mais segurança, e sendo cada vez menos agressivo para as pessoas, para os pacientes, né? Olha só que bacana, então são muitos benefícios que traz, principalmente para os pacientes, mas também para a equipe, né, doutor? Porque quando a gente fala de uma sala de hemodinâmica, é presente também a questão da radiação, certo? Para vocês que estão lá trabalhando. Esse novo aparelho também tem ele diminui a radiação na equipe, isso, a exposição. Sim. Diminui por quê? Porque a radiação é um inimigo invisível, né? A gente está ali recebendo isso todos os dias, nós da equipe médica. Claro que a gente se protege, a gente usa aventais, protetores cervicais com chumbo, mas mesmo assim a gente acaba sendo vítima disso com o decorrer do tempo, que é um dano cumulativo para o indivíduo. E trabalhar com uma máquina em que você possa fazer menos imagens, entende? Porque cada vez que eu piso e aciono o tubo de raio-x para fazer uma imagem, eu estou irradiando todo aquele ambiente. Então, se eu posso trabalhar com menos imagens, para todo mundo fica melhor, né? Tem mais essa vantagem também. Essa é uma grande vantagem, especialmente para a equipe, né? E, doutor, falando um pouco sobre os procedimentos que são utilizados e realizados na hemodinâmica, na especialidade do doutor, quais são os principais que vocês atendem no São Lucas Hospital Center? A gente gosta muito da área de doenças da aorta, né? A aorta que foi recentemente elevada para a categoria de órgão, né? Então é o mais novo órgão do corpo humano. Nossa, que interessante. A aorta apresenta uma série de doenças, como aneurismas, que são dilatações, dissecções, coarctações, a doença da válvula aórtica, né, tão bem manejada pela equipe da cardiologia, agora com a opção de fazer as TAVs, que são os implantes de válvulas aórticas totalmente percutâneos, né? Então, a gente gosta muito dessa área. A gente trabalha na doença arterial obstrutiva dos membros inferiores, quer dizer, os pacientes que têm má circulação nas pernas e que precisam revascularizar para não perder as pernas, né? Você sabe que a doença arterial obstrutiva é a principal causa de amputação por doença no mundo inteiro, né? A doença das artérias carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, né? Então, na prevenção do AVC. As anomalias vasculares, popularmente conhecidas como hemangiomas, né, mas que na verdade é uma família enorme de doenças vasculares que caracterizada então pela presença de vasos mal formados desde a infância. Enfim, varizes pélvicas na mulher, miomatose uterina na mulher, na parte de oncologia, ajudando o pessoal da oncologia a tratar tumores, né, embolizar tumores, enfim. Lembra que uma vez eu te disse que a gente só não tem vaso sanguíneo no cabelo e na unha. No restante. No dente, no resto do corpo a gente tem. Então, onde houver vaso sanguíneo, a gente pode ajudar. Olha que interessante, bem lembrado a gente reforçar isso para o pessoal de casa, então, sobre essa atuação do cirurgião vascular atendendo e auxiliando nos tratamentos. E, doutor, o doutor comentou agora sobre essa questão e a gente acaba assimilando muito a doenças e causas e tratamentos para adultos. A hemodinâmica atende também a questão pediátrica? Em tratamentos para crianças também, doutor? Sim, pode ajudar. Na pediatria, o cirurgião vascular ele é mais chamado principalmente para as anomalias vasculares, né? Criancinhas que nascem com hemangiomas, com malformações, então nesse sentido a cirurgia vascular é bastante atuante. Outra área que a gente ajuda com frequência é nos acessos vasculares difíceis. Por exemplo, um bebezinho está internado na UTI neonatal e estão com muita dificuldade de pegar uma veia nesse bebezinho para fazer medicação e tal. A gente, usando os equipamentos que a gente tem disponíveis hoje no hospital, isso fica muito facilitado, né? No sentido da gente conseguir fornecer acessos melhores
mais duráveis e com muito mais segurança para o paciente, para o bebê. Olha só, mais uma área de atuação e mais um braço que vocês conseguem alcançar. Doutor, no caso da cardiologia intervencionista, eles utilizam muito da sala de hemodinâmica também para o diagnóstico e tratamento de doenças. Na cirurgia vascular, é o mesmo caso ou vocês atuam mais de fato no tratamento ou mais no diagnóstico? Explica pra gente. Sim, na cardiologia, o maior número de procedimentos realizados ali são procedimentos diagnósticos, né? É o famoso cateterismo, que é a coronariografia, né? Na cirurgia vascular, a gente quase não usa a hemodinâmica para essa finalidade, para esse propósito, porque a gente tem outras ferramentas que a gente pode fazer de forma não invasiva, fora do setor, reservando a utilização desse setor para os tratamentos, para as intervenções. Então a gente usa principalmente a ecografia vascular com Doppler, né? O ecodoppler vascular nos dá muitas respostas, e os recursos de angiotomografia principalmente. Então, antes dos procedimentos, em geral, a gente faz o diagnóstico fora da hemodinâmica, e a gente usa a hemodinâmica de fato para os tratamentos. Embora eventualmente sejam necessários também exames de cateterismo, de arteriografia no setor de hemodinâmica. Interessante. E doutor, no caso desses exames, os pacientes, eles têm aqui dentro do São Lucas também a possibilidade de fazer esses exames tudo aqui dentro da instituição? Isso é muito legal, né? Porque o parque de imagens desse hospital é absolutamente completo. Não falta nada aqui dentro. E mais do que isso, ele funciona em tempo integral. Então, se eu precisar de uma angiotomografia numa situação de urgência, por exemplo, de um aneurisma roto de aorta abdominal, que é uma emergência grave em qualquer lugar do mundo, né, com potencial de óbito muito grande. Se chega um paciente aqui com aneurisma roto de aorta abdominal às 2 horas da manhã, ele está na UTI às 2 horas, às 2h10, 2h15 ele está sendo tomografado. Às 2h20 ele está na sala de hemodinâmica para que a gente possa tratá-lo. O material está na prateleira, então a gente tem toda essa estrutura de apoio funcionando em sincronia dentro do hospital. O que é muito importante, as pessoas aí fora, o público em geral, não tem noção da importância disso. E de quão difícil é montar uma estrutura assim, sabe? Para citar exemplo, tem hospitais importantes que às vezes tem o parque de imagem fora do hospital. Pode ser uma construção ao lado do hospital, mas é fora do hospital, sabe? O paciente tem que ser conduzido numa maca para fora do hospital para fazer o exame e depois voltar. Aqui não, aqui o paciente entra no elevador, desce para a tomografia, no mesmo elevador ele volta para a sala de hemodinâmica. Então a gente tem realmente tudo. Na sala de hemodinâmica a gente tem equipamento de ultrassonografia vascular de última geração, muito bom para nos dar suporte. Então a gente tem tudo, né? E mais importante do que a tecnologia, né? A gente tem os recursos humanos preparados. Perfeito. Isso é fundamental, porque as máquinas não trabalham sozinhas, né? E é justamente isso que a gente gostaria de falar agora. Além dos doutores que são qualificados para atender esses pacientes, também a equipe de enfermagem, dos técnicos de enfermagem que acompanham, estão na sala também, que tem grande importância para que toda essa comunicação com a equipe, com o paciente, funcione, né, doutor? Isso, o hospital ele percebeu isso, a importância de fidelizar funcionários em setores de alta tecnologia, porque não é fácil você, num universo como esse, numa sala de hemodinâmica, que tem tantos materiais pendurados na prateleira, para um técnico de enfermagem, por exemplo, que quem está ali abrindo o material, nos entregando na mesa, não é um médico, é um técnico de enfermagem. Ele precisa estar bem preparado para isso. E leva tempo para a gente formar essas pessoas, sabe? Então é muito importante, o hospital percebeu isso, a importância de fidelizar o funcionário naquele setor. Não é qualquer funcionário que pode trabalhar ali dentro, é um funcionário especial. E nós temos uma equipe muito legal, claro que volta e meia ocorrem trocas, mudanças, isso é natural, mas eu percebo assim, todo mundo interessado em ajudar essas pessoas a crescerem, uns de uma forma mais suave, outros de uma forma mais rígida, mais rigorosa, mas a gente sempre quer que todo mundo aprenda, sabe? Entenda o que está usando, o que está fazendo ali dentro. Porque ali cada peça é importante, né? Para que o conjunto funcione. E essa sintonia é fundamental, principalmente para o paciente, que é o que a gente preza tanto, que é a saúde e a segurança do paciente que está ali, né, doutor? Falando sobre o pós-procedimento, que são realizados na hemodinâmica, esse paciente, ele pode ir para casa
de imediato? Ele precisa de um acompanhamento, de ficar internado? Como que é, doutor, nesse sentido? Então, isso é muito variável porque depende de que doença esse paciente está tratando e qual é a condição prévia desse paciente, né? Então, a gente tem que separar o que é a situação, por exemplo, de uma mulher jovem que vem tratar varizes pélvicas, né? Por exemplo, esse é um procedimento que ela pode fazer de manhã e ir embora no final da tarde. Certo. E por outro lado, um senhor octogenário que vem tratar um aneurisma de aorta, por exemplo. Não, esse paciente vai sair do setor de hemodinâmica, vai pegar aquele mesmo elevador que eu falei, vai baixar para o setor de UTI, vai ficar na UTI até o dia seguinte, recebendo todo o cuidado que ele precisa receber pela fragilidade da condição dele. E então tudo é muito individualizado, né? A gente ganhou uma sala de recuperação nova na hemodinâmica, fantástica, né? É praticamente uma semi-UTI, né? Uma UTI semi-intensiva. É uma sala de recuperação muito bem estruturada, espaçosa, com boxes individuais, respeitando a privacidade dos pacientes. Ficou muito legal. Olha só que bacana. Então foi uma inauguração completa, tanto da sala quanto da sala de recuperação. Doutor, falando sobre essa parte de anestesia e tudo mais, o acompanhamento, dentro da hemodinâmica também tem o monitoramento integral durante os procedimentos, certo? Esse é também um diferencial, os novos aparelhos que fazem essa monitorização do paciente, anestésico e de todo o procedimento, é um grande benefício, porque dá mais ainda segurança durante a realização dos procedimentos, certo? Sim, sim. A equipe de anestesia do hospital, as equipes, né, que prestam serviço nesse hospital, são várias equipes, elas têm um regime de escala, né, para prestar serviço nos diferentes setores. E na hemodinâmica não é diferente. A hemodinâmica é como se fosse uma extensão do centro cirúrgico, né? É um centro cirúrgico mais tecnológico, né, que existe fora. Poderia estar lá dentro do centro cirúrgico, porque a estrutura é muito parecida. Então, o pessoal da enfermagem tem um treinamento muito similar ao centro cirúrgico. E o serviço de anestesia está lá dentro, está lá dentro. Todos os equipamentos de anestesia que nós temos no centro cirúrgico, nós temos no setor de hemodinâmica. Bem como equipamentos cirúrgicos. Por quê? Porque, embora seja muito raro, uma cirurgia pode necessitar uma conversão. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você esteja fazendo um procedimento por cateterismo e você enfrente alguma dificuldade e não consiga concluir esse procedimento por cateterismo. Você tem a opção de converter para uma cirurgia aberta. Né? Na minha especialidade, a cirurgia endovascular, a utilização da hemodinâmica, é relativamente recente, tem em torno de 30 anos. Antes disso, tudo era feito com bisturi e tesoura, né? E nós continuamos fazendo com bisturi e tesoura. Então, assim, pode acontecer de eu ter que converter uma cirurgia que começou por cateterismo e ter que convertê-la, então, para uma cirurgia aberta. Se eu precisar fazer isso, eu também tenho toda essa estrutura dentro do setor de hemodinâmica. Eu não preciso transportar esse paciente para o centro cirúrgico para operá-lo lá embaixo. Não, eu vou fazer minha cirurgia ali. Eu tenho foco cirúrgico bom, eu tenho um eletrocautério bom, eu tenho o aspirador, eu tenho as caixas de instrumental. Tudo que eu precisar, eu tenho ali na minha mão. Olha só, isso ainda mais segurança, né, para os doutores, porque você sabe que tem todos esses recursos à disposição, que esse paciente ele vai ser tratado independente de qual forma que vocês precisem tratar e cuidar, vocês têm essa possibilidade, estão ali ao alcance dos doutores. Isso traz ainda mais tranquilidade para os pacientes, né, doutor? E tem procedimentos chamados híbridos. Na cirurgia vascular tem alguma coisa assim. O que é um procedimento híbrido? É um procedimento que precisa combinar uma parte cirúrgica e uma parte endovascular, uma parte de cateterismo. A gente faz isso tudo lá dentro. Olha só que interessante. E doutor, falando um pouco mais sobre essa questão dos procedimentos e do paciente. O paciente que chega para fazer um procedimento vascular, ele é previamente agendado, então apenas em situações de emergência que esse paciente necessite. Como que é o preparo desse paciente, tanto da parte pro procedimento, quanto da parte de acolhimento desse paciente para a realização? Veja bem, o fato da gente estar trabalhando com técnicas menos invasivas não significa que a gente deva negligenciar os cuidados pré-operatórios básicos para todos os pacientes. Então, assim, o paciente que vai fazer uma cirurgia aberta para um aneurisma de aorta vai receber todo o cuidado pré-operatório que o paciente que vai fazer uma correção endovascular do aneurisma de aorta.
Certo. Se eu for operar uma carótida de um paciente de forma aberta, ou se eu for corrigir por cateterismo essa doença carotídea, todo o preparo vai ser igual. Quer dizer, esse paciente vai passar por um cardiologista, por uma avaliação cardiológica de risco, vai passar pela equipe de anestesia pré-operatoriamente, vai fazer todos os exames, e no dia do procedimento ele vai internar, vai ser recebido no hospital, vai direto para o setor, seja para o centro cirúrgico, no caso nós estamos falando da hemodinâmica, vai direto para a hemodinâmica. Lá ele vai ser recebido, vai ser preparado e vai então ter o seu tratamento executado. Certo, então não diferencia uma coisa da outra nesse sentido, porque como o doutor disse, a questão do minimamente invasivo, ele é ainda um procedimento e precisa ser feito com total segurança. Todos os cuidados, né? O paciente, por exemplo, voltando na história do aneurisma de aorta, né? O paciente ele é operado, na maioria das vezes, ali na hemodinâmica, sob anestesia geral. Então, ele tem que passar por todo o protocolo de investigação como se ele estivesse sendo anestesiado lá no centro cirúrgico. Né? Claro que com muito menos repercussão, né? Porque a gente não corta, não tem quase sangramento, a recuperação pós-operatória é mais tranquila. Então, é um método muito menos agressivo para resolver um problema. Justamente, doutor, quando a gente fala dessa questão do minimamente invasivo, é justamente isso, a questão dos cortes, da recuperação, certo? Só pra gente esclarecer, porque muitas vezes a gente fala, mas pra gente entender de fato, o que é o minimamente invasivo dentro da cirurgia vascular? Na cirurgia, quando a gente usa o termo minimamente invasivo, eu vou dar um exemplo bem claro para as pessoas entenderem. Perfeito. Antigamente, se você tivesse pedra na vesícula, você tinha que tirar a vesícula, certo? Até hoje é assim. Como é que se tirava a vesícula antigamente? Só tinha um jeito. Você tinha que fazer um corte na barriga, retirar aquele órgão e depois fechar o corte. Depois surgiu a ideia de, quem sabe, se ao invés de cortar, a gente fizer furinhos, colocar uma câmera por um furinho, uma pinça por outro furinho, uma tesoura por outro furinho e tirar essa vesícula usando só 3 furinhos. Surgiu a cirurgia videolaparoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva. O robô agora faz isso de forma menos invasiva ainda, porque os furinhos são ainda menores. Certo. E as possibilidades de trabalho dentro do abdômen do paciente são muito maiores com o robô. A cirurgia endovascular é isso. Até os anos 90, para você tratar um aneurisma de aorta torácica, por exemplo, você tinha que abrir o tórax do paciente. Uma cirurgia super agressiva e com uma taxa de mortalidade muito alta. Hoje você consegue resolver isso por furos nas virilhas. Sempre sabe, isso é cirurgia minimamente invasiva, sabe? Sim. É um avanço assim enorme para a segurança, para agredir menos o paciente, né? Porque a capacidade que o paciente tem de resistir à agressão depende de uma série de fatores. Por exemplo, da condição prévia dele, né? A condição que um paciente jovem tem de tolerar, por exemplo, uma fratura no fêmur, é muito maior a condição dele do que de uma vovozinha de 80 anos que cai e quebra o fêmur, né? Então, tem vários fatores envolvidos. Por isso que se a gente puder fazer cirurgias menos agressivas, com certeza vai ser melhor. É o ideal, tanto para os pacientes e até para a segurança do procedimento, de fato, né, doutor? Sim, para vocês, essa questão. Doutor, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, destacasse sobre essa evolução e sobre os atendimentos que são realizados, porque o pessoal de casa, então, saiba que tem à disposição esse serviço, que tem se tornado referência, é referência, não só em Cascavel, mas em toda a nossa região, que os doutores estão disponíveis para os atendimentos aqui na instituição. Isso, claro. Na cirurgia vascular, especificamente, a nossa equipe, nós temos os nossos consultórios pela cidade, né? A gente não tem uma estrutura preparada aqui dentro para receber essas consultas, mas estamos com muitas ideias para implementar isso dentro do hospital, sabe? Para institucionalizar isso, para que os pacientes possam procurar o hospital e receber o tratamento desde o início, desde a consulta inicial, em todos os níveis, né? Por hora, o que a gente faz é captar os pacientes e trazê-los para usar essa fantástica estrutura que a gente tem aqui, né? Então, eu no meu consultório, o doutor Henrique no dele, o doutor Gustavo Giolo no dele, o doutor Daniel Almeida, que é o mais jovem agora, no consultório dele. E a gente vai, então, trazendo esses pacientes para dentro do Hospital São Lucas,
para ajudá-los aqui dentro. Então, como o doutor disse, fazer desde a parte dos exames, quanto também dos tratamentos, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida e saia com a maior segurança e o tratamento indicado, certo, doutor? Isso, a gente se orgulha muito, eu já disse isso aqui outras vezes, de conseguir atender todas as áreas da nossa especialidade em Cascavel. Hoje um cascavelense e as pessoas que nos procuram de toda a região do oeste do Paraná, eles sentem a segurança e têm a convicção de que eles não precisam ir para lugar nenhum, absolutamente nenhum lugar, que a gente tem absolutamente tudo aqui e da melhor qualidade possível. Todas as vezes eu tive no último final de semana num evento sobre doença da aorta em Buenos Aires com médicos da América Latina, principalmente argentinos e brasileiros, era um grupo seleto de 25, 30 médicos, eu fui representar o Hospital São Lucas lá com casos complexos de aorta. E quando as pessoas de fora veem o que a gente faz aqui em Cascavel, eles se assustam, eles falam assim, nossa, isso é lá em Cascavel? Eu falei assim, um dia você vai visitar Cascavel, vai lá visitar Cascavel, vai lá visitar o Hospital São Lucas, e as pessoas tomam um choque quando encontram isso aqui. Até mesmo profissionais que trabalham em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, colegas nossos de grandes centros, né, que têm tradição em medicina de ponta, eles ficam impressionados quando a gente fala, quando a gente mostra a estrutura e mostra o que a gente faz aqui. Isso é muito gratificante para nós. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do doutor do São Lucas 24 horas. É uma honra tê-lo aqui novamente e fica o convite para voltar mais vezes, doutor. Estou à disposição. Quando precisar, é só falar. Confira agora o destaque desta semana do São Lucas Hospital Center. Você sabe qual é a diferença entre hipotireoidismo e hipertireoidismo? Eu sou o Dr. Eduardo Nogueira Tedesco, médico endocrinologista aqui no Hospital São Lucas. O hipotireoidismo primário é a diminuição da função e ação da glândula tireoide, diminuindo a produção dos hormônios tireoidianos ou a sua ação, enquanto o hipertireoidismo primário apresenta um aumento da produção desses hormônios pela tireoide ou o aumento da sua ação periférica. Os principais sintomas do hipotireoidismo primário são fraqueza, indisposição, cansaço, queda de cabelo, cabelos quebradiços, pele ressecada, e dificuldade de perder peso. Enquanto no hipertireoidismo primário, as principais alterações são hipertensão arterial, palpitações, tremores, sudorese e perda de peso. Em ambos os casos, a causa mais comum é a doença autoimune da tireoide. E o tratamento mais comum de se fazer é o tratamento medicamentoso. Em caso de sinais ou sintomas sugestivos, sugiro procurar o seu médico para uma melhor avaliação e firmar esse diagnóstico. No próximo bloco do São Lucas 24 horas, nós vamos falar sobre cardiologia intervencionista e os benefícios da nova sala de hemodinâmica para os pacientes que necessitam de procedimentos nessa especialidade. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. Professor, terminamos. Rei FAG, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário FAG, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular.
Agora nós vamos conversar com o Dr. Pedro Matos, que é cardiologista intervencionista do São Lucas Hospital Center e que hoje vai explicar um pouquinho mais sobre os benefícios da nova sala de hemodinâmica para essa especialidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gabriele. Obrigado a todos. Agradeço. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre cardiologia intervencionista. Doutor Pedro, então poderia nos dar um panorama geral do que é essa especialidade? Claro. Então, a cardiologia intervencionista, Gabriele, é uma evolução, vamos dizer assim, da cardiologia clínica, né? Foi um método que a gente começou a desenvolver pelos anos de 1950, na década de 50 mais ou menos, que consistia em cateterizar, né, colocar um catéter dentro do coração e começar a estudar um pouco dessas artérias. Isso, com o tempo, a gente foi desenvolvendo novas técnicas para começar a tratar os pacientes. E ele começou a ganhar um espaço que antes era da cirurgia cardíaca, tornando um procedimento que antes, para revascularizar artérias coronarianas, para mexer em aorta, né, mexer em válvulas cardíacas, que antes era exclusivo da cirurgia cardíaca, foi se tornando um procedimento cada vez mais popularizado, desde que haja realmente um grande equipamento, né, as máquinas de hemodinâmica, para conseguir fazer esse tratamento mais especializado. Então, hoje, a cardiologia intervencionista, ela basicamente realiza procedimentos invasivos, né, principalmente o cateterismo diagnóstico, que é um exame diagnóstico, a angioplastia e também exames de trocas de válvulas, que é principalmente a TAV, mas hoje também vão desenvolvendo os outros procedimentos nesse campo, né? Que bacana, então assim como as tecnologias vêm evoluindo, a cardiologia e a medicina também. Exatamente. Doutor, poderia explicar um pouquinho melhor então sobre cada um desses procedimentos, sobre o cateterismo, depois sobre a angioplastia e a TAV? Então, o cateterismo cardíaco, ele tem um nome, na verdade, o nome verdadeiro dele é cineangiocoronariografia. Isso quer dizer que é uma grafia, né, um registro em movimento dos vasos do coração. Então, nada mais é do que isso. A gente consegue acessar uma artéria periférica e a gente vai até lá no coração com um dispositivo, que é o catéter, e esse catéter ele vai inserir nos vasos um líquido que ele é contrastado, ele aparece no raio-x como preto. Esse líquido ele fica por dentro dos vasos e se houver alguma obstrução dentro desses vasos, esse líquido ele vai ficar mais afilado, vai ter uma redução do calibre dos vasos nessa região. E com isso a gente consegue diagnosticar se há uma obstrução e se precisa de tratamento ou não. Aí a gente parte para o segundo procedimento, que a gente tinha comentado, que é a angioplastia. A angioplastia é isso, é uma modificação, né, a plastia dos vasos. Uma angioplastia coronariana é quando a gente coloca um stent, que é nada mais do que uma liga metálica, que hoje já vem com algumas medicações a mais nela, para que esse vaso ele volte à sua conformidade natural, ao seu diâmetro natural. Então a gente consegue instalar, fazer essa entrega desse stent, né, dessa mola, onde está essa lesão, e ali abrir justamente para tentar remodelar essa artéria. Tá? E o outro procedimento que eu falei foi o procedimento da TAV. A TAV é um termo em inglês, mas para a gente chama isso de troca valvar aórtica, que a gente também consegue fazer através da artéria femoral, e a gente entra com um dispositivo lá dentro do coração, e se a válvula estiver muito doente, né, e aí você tem indicações precisas para isso, se ela estiver muito doente, a gente consegue fazer a troca dessa válvula, e os nossos resultados aqui têm sido muito satisfatórios. Que bacana, então são procedimentos complementares de certa forma, quando indicado para cada doença. E sobre as indicações para esses procedimentos, doutor, então quais são as doenças, patologias que necessitam então de um cateterismo, depois posteriormente de uma angioplastia? Olha, Gabriele, muito boa pergunta, porque a gente tem que estar atento muito aos sinais que podem sugerir doença muito grave no coração. Tá? Então, se você começou a ter uma falta de ar que antes você não tinha, né? Se você vai fazer uma atividade física, começa a doer um peito, está cansando mais do que cansava antes, vai dormir à noite, precisa colocar mais travesseiros, a gente precisa investigar. A gente precisa saber o que está acontecendo nesse que é o principal músculo do coração, o principal músculo do corpo humano, que é o coração. Tá? Então, a gente vai, nessa indicação, teve dor no peito, falta de ar, está cansando mais do que cansava antes, vamos investigar. Tá? Principalmente pessoas que não se cuidaram durante a juventude, estão obesas, não estão praticando atividade física, são tabagistas, hipertensas, diabéticos, têm um colesterol alto, têm uma história na família
também que contribua para isso daí, um pai que infartou com menos de 65 anos, ou uma mãe que já infartou também. Então, isso tem um componente familiar muito importante. A gente tem que se consultar com o cardiologista e progredir a investigação, se for preciso. E, doutor, falando um pouquinho agora sobre essa questão das doenças e indicações. O infarto é uma indicação, é uma dos possíveis casos de tratamento com com o cateterismo e com a angioplastia? Sim. Então, o infarto agudo do miocárdio, o que está acontecendo ali naquela região? Uma artéria que ela geralmente já tem, a maioria delas já tem uma placa de gordura, né, bem instalada. Essa placa ela se rompe, ela tem uma erosão, tem algum fator causal que leva a uma oclusão, né, desse vaso, que deixa de suprir um músculo cardíaco com o sangue, isso leva ao infarto. Tá? Então, essa situação ela causa muita dor. Lógico que não são todos os pacientes que podem sentir dor, então tem que ficar muito atento a isso. Mas, na maioria das pessoas, elas sentem dor, e essa dor é o que leva ao pronto-socorro. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos primeiro diagnosticar. Vamos lá com cateterismo cardíaco, fazer o diagnóstico daquela lesão, vimos a obstrução, na urgência a gente já tem que tratar. Então a gente já consegue ali mesmo trocar o material, que é um outro material, né, se transforma em um outro procedimento, porque aí precisa de um novo fio, um novo material, e aí a gente consegue entregar esse stent justamente para tentar abrir essa artéria que está ocluída. E no caso do infarto é tudo muito rápido, né, doutor? Esse paciente ele já chega na emergência sentindo esse desconforto, esse mal-estar, e o tempo é precioso na hora do tratamento. Exatamente. Como que funciona, então, essa logística do diagnóstico, desde a hora que o paciente, então, chega no pronto-socorro até ser encaminhado para a hemodinâmica e feito toda essa sequência de atendimento? Olha, Gabriele, isso é muito importante também da gente comentar, tá? O melhor dos mundos é que o paciente chegue na porta do hospital que tem um serviço de hemodinâmica e ele seja submetido já de imediato ao cateterismo. Eu posso dizer até um número, 90 minutos a gente tem para receber esse paciente na porta do hospital e depois, em 90 minutos, a gente já tem que estar com o fio por dentro dessa artéria pronto para desobstruir. Tá? Então, pelo menos tem que ter visto que o contraste que deveria estar passando por aquela lesão que está ocluindo, o contraste ele está passando. Tá? Então ele está aparecendo ali na parte do coração que não estava aparecendo antes. A gente tem 90 minutos. Se o paciente estiver fora em um outro hospital, em um outro serviço que não tenha serviço de hemodinâmica, a gente tem até 2 horas para fazer isso, o que é muito difícil, muito difícil. Felizmente aqui no São Lucas a gente tem um programa um protocolo de atendimento ao infarto, que assim que o paciente chega no hospital, toda a nossa equipe de hemodinâmica já é acionada e a gente já consegue, em vez deles passar por qualquer outro setor, seja ali UTI, unidade semi-intensiva, ele já vai direto para a hemodinâmica, se for preciso. Então a gente consegue reduzir muito esse tempo. Nosso tempo tem variado aí de 50 a 60 minutos para abrir a artéria. Tá? Então a gente tem conseguido resultados muito bons em cima disso. E eu acho que é importante também falar que se você estiver muito longe, a gente pode fazer medicações na veia, que essas medicações elas costumam ajudar o nosso trabalho aqui, que depois vai ser para desobstruir, mas elas ajudam a deixar esse coágulo, esse trombo que está ocluindo, muito mais solúvel, vamos dizer assim, ou até facilitando, dispersando esse trombo para facilitar a perfusão do coração. Então, em caso de sintomas, entre em contato com um hospital, com um médico, para que já comece esse adiantamento do tratamento, para que a hora que chegue ao hospital, então você já dê sequência a isso, exatamente. Certo? E assim, o principal é ficar atento ao corpo. A gente tem que ter noção do que a gente está sentindo. Se tem aquela dorzinha, está estranha, não refute em falar para o seu familiar, filho, amigo, qualquer pessoa que seja, para buscar ajuda. Isso daí é muito importante. A gente consegue salvar anos de vida, tá? Tratando isso. Certo. E doutor, então, como o doutor disse agora sobre a questão do infarto, ele dá alguns sinais antes, de fato, de acontecer. A questão da pressão arterial também é um indicativo para esse paciente prestar atenção? Sim. Alguns indicativos, Gabriele, principalmente a diabetes, né? E a pressão alta por muito tempo podem realmente levar a essa doença. Então, o coração ele pode muitas vezes ser muito súbito, ser algo aqui que não dá nenhuma brecha para você realmente buscar uma ajuda antes. Mas, muitas vezes, como estava falando, as pessoas elas podem sentir uma falta de ar, uma dorzinha que está incomodando, principalmente nos exercícios. Por quê? Porque é quando o organismo, o coração, ele está se esforçando mais.
Então, se o coração está se esforçando e aí ele não consegue suprir aquela demanda toda, ele começa a dar sinais, começa a dar dor, começa a dar uma falta de ar. Então, esses são os principais sinais que a gente tem que ficar atento. Então, é muito importante o pessoal de casa estar atento e, como o doutor disse, procurar ajuda, sempre procurar fazer os seus check-ups para manter a saúde sempre em dia, Exatamente. certo? Doutor, falando um pouquinho sobre a realização do procedimento, o doutor comentou sobre a questão do contraste. Ele tem alguma contraindicação? Ele é utilizado não só nesses procedimentos, também na radiologia intervencionista, que é próximo. Quais são, então, não tem prejuízo, né? O paciente não tem nenhum problema em utilizar o contraste. Contraste. Hoje o nosso contraste já evoluiu muito, né? O contraste já não é mais como aquele contraste de 20, 30 anos atrás, que era um contraste hiperosmolar, que dava muita reação. Hoje em dia é um contraste que ele tem a sua osmolaridade certa. Ele é o que precisa para a gente conseguir, com os aparelhos que a gente tem, conseguir ver o coração, as artérias do coração muito bem vistas. Algumas pessoas, elas têm alergia ao contraste. Essa alergia ao contraste requer uns cuidados especiais. A gente faz um preparo alguns dias antes, até no dia do procedimento, em que você tem que tomar algumas medicações para conseguir fazer o procedimento sem problemas, tá? Mas isso é raro de se ver, realmente. Hoje em dia tem muito menos reações ao contraste, mas que é um cuidado que a gente precisa ter e não impede quem já teve alergia de realizar o procedimento. Sim, olha que bacana, bem interessante, porque é uma dúvida que às vezes o pessoal fala, meu Deus, precisa utilizar o contraste, não conhece de fato o que é e tem aquele receio, né, quanto a essa parte. Doutor, falando também sobre os procedimentos em si, muitas vezes quando o paciente ele faz o diagnóstico num consultório e que precisa ser encaminhado posteriormente para um procedimento da hemodinâmica, tem muito daquele receio, daquele medo sobre esse procedimento de fato, né? Sim. Porque a gente está falando do coração, órgão vital. Como que é então esse contato e a importância do médico saber lidar também com o emocional do paciente na hora do procedimento, certo? Com certeza, Gabriele. E aqui no Hospital São Lucas a gente segue um protocolo que é um protocolo que, na verdade, nada mais é do que acolher o paciente, né? Perfeito. Tentar identificar quais são as angústias, quais são os receios e realmente mostrar para ele como que vai ser o procedimento, explicar cada passo a passo, como que a gente vai fazer. Acolher. Eu acho que acolher e sentir que você realmente está sendo bem cuidado naquele local, que a gente está ali disposto a fazer o melhor trabalho possível, a gente vai ter sucesso nisso. Porque o cateterismo, ele, para a gente que faz muitos anos fazendo, é um procedimento simples, mas, na verdade, ele vem de uma complexidade de anos de evolução, né, para chegar nesse momento. Então, muita gente fica ali com aquela ideia, nossa, alguém sofreu um infarto fazendo um exame, um procedimento, cateterismo, é um exame que tem seus riscos. Mas o que importa é a gente ter os dados que a gente tem aqui, mostrando que os eventos que a gente tem como procedimento são baixíssimos, é menos de 0,2%. Tá? Então, o principal é acolher o paciente, tentar tranquilizar, porque isso tudo influencia também no nosso procedimento. É resultado final para vocês, né, doutor? Exatamente. E acho que um fator muito importante é que o São Lucas sempre preza pela segurança do paciente, né, doutor? Então, tem uma equipe qualificada e pronta para atender esse paciente em todos os sentidos. Prova disso é justamente ter um setor de hemodinâmica preparado para atender. E hoje, nosso setor conta com uma segunda sala de hemodinâmica, certo? Exatamente, Gabriel. E eu queria que o doutor falasse um pouco mais sobre os benefícios, então, dentro da cardiologia intervencionista, desse novo aparelho para os pacientes e também para os doutores que realizam os procedimentos. Perfeito. Então, eu gosto de fazer uma comparação, a seguinte comparação. A hemodinâmica ela veio evoluindo aí desde 1950, né? Mas assim como a hemodinâmica veio evoluindo, nossos celulares, nossos carros também evoluíram. Então a máquina que é utilizada ali desde 2010, 2015 mais ou menos, já não é a mesma máquina de hoje, 2024. A máquina de 2024 ela tem uma capacidade de aquisição de imagem melhor, tem uma resolução melhor, tem uma emissão de raio-x que, para a gente, profissional, para a equipe toda, que recebe também o paciente, acaba sendo reduzida essa dose de radiação. Tem mecanismos que facilitam a nossa interpretação do exame, né? Que é uma qualidade muito boa. A gente consegue ver os stents, detalhes dos stents que estão sendo implantados. Então, para a hemodinâmica, para a cardiologia intervencionista, para a cirurgia vascular, para a radiologia intervencionista, para a nossa equipe, para o paciente, essa máquina nova que a gente está recebendo aqui é o melhor dos mundos, realmente, na nossa região. Então, só temos a ganhar com ela.
É um benefício muito grande, então, como o doutor disse, novamente sendo referência em tecnologia, inovação e melhoria para os pacientes, né, doutor? Exatamente. Falando um pouquinho sobre a porta de entrada desses pacientes para a hemodinâmica, doutor. Então, uma delas é o pronto-socorro, esse paciente que chega do pronto-socorro, mas quais seriam, então, o caminho que esse paciente percorre até chegar nos doutores? Porque ele precisa, geralmente ele faz uma consulta com um cardiologista clínico antes e é encaminhado, como que funciona também essa parte? Exatamente. Primeiro precisa de uma avaliação do cardiologista. Então, o cardiologista, um clínico geral, ele vai falar para o paciente, olha, você está tendo alguma coisa aqui no coração, vamos investigar um pouco mais. Geralmente, o cateterismo não é o primeiro exame solicitado, justamente por ser um exame invasivo. Primeiro, há uma investigação menos invasiva, vamos colocar assim, que é um ecocardiograma, um teste de esteira, que é um teste de esforço, às vezes até uma cintilografia cardíaca. Depois que teve os resultados desses exames e aí tem alguma alteração nesses exames, seja uma alteração numa contração do coração, uma região do coração que não está contraindo direito, porque às vezes não está chegando sangue, ou um teste de esforço que o paciente teve dor, porque forçou demais o coração começou a doer, ou uma cintilografia que está mostrando realmente que tem uma área que está com pouca perfusão, aí sim indica o cateterismo. Então, o primeiro passo, consulta com o cardiologista indicou o cateterismo cardíaco, aí sim é onde a gente entra, vocês podem entrar em contato aqui com a nossa recepção e podem agendar o procedimento, que a gente tem conseguido fazer esse procedimento muito rápido, sem fila de espera, a gente está aqui 24 horas dispostos para isso. Ótimo, então é bem importante a gente salientar isso, que o setor ele é 24 horas, então tem os médicos em qualquer hora do dia, se o paciente tiver uma emergência, ele realmente pode vir que vai ter o pessoal pronto para atendê-los, né, doutor? Falando um pouquinho, a hemodinâmica a gente fala muito e a gente pensa muito na cardiologia e tudo mais, em doenças do coração relacionadas a adultos, né, doutor? Hoje vocês realizam procedimentos dentro da hemodinâmica em pacientes pediátricos ou é direcionado especificamente para pacientes adultos? Não, nós abordamos todos os pacientes aqui, desde criancinha que tinha 2, 3 dias de vida, que Deus o livre tem alguma cardiopatia congênita, né, mas que precise de algum tratamento, até idosos de 102 anos, 103 anos, que a gente já tratou também. Então, não há distinção de idade, nada que impeça o tratamento. Nós temos uma equipe preparada para tratamento de crianças também, adolescentes e adultos. Que bacana, então isso é bem importante, porque assim como nós temos uma UTI pediátrica, UTI neonatal, nós também temos a equipe da hemodinâmica preparada para esse tipo de atendimento, que o paciente consegue fazer tudo o que realmente precisa dentro do hospital, né, doutor? Perfeito, Gabriela, exatamente, porque muitas vezes são procedimentos arriscados, né, que precisam de uma retaguarda muito boa. Então ali é o primeiro tratamento, mas o cuidado é intensivo. O cuidado deve ser mantido ainda na internação. Justamente, agora eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre essa parte do pós-procedimento. Quais são, então, os cuidados que esse paciente precisa ter? Ele é encaminhado, então, para uma UTI, para um centro de monitoramento? Quais são os próximos passos após feito o diagnóstico e o tratamento também, no caso da angioplastia? Então, vamos falar primeiro da parte do diagnóstico. No cateterismo diagnóstico, a gente fez o diagnóstico, viu que não tinha nenhuma lesão, não precisou de tratamento, esse paciente daqui a 3, 4 horas pode estar sendo liberado para casa. Que bacana. Tá? É super rápido, realmente. É um procedimento que só vai ficar ali com uma cicatrizinha, uma ferida, como se fosse uma picadinha de agulha mesmo, na artéria radial, que é o que a gente faz em 90% dos casos. Se o paciente precisou de um tratamento de angioplastia, nós dividimos em 2 cenários. Uma angioplastia eletiva, é aquele que ele veio de casa, fez a angioplastia e aí ocorreu tudo bem, no outro dia já está indo embora. A gente só precisa passar aí 24 horas realmente, dormir ali com a gente, para ver se não teve complicações no acesso, se não teve dor no peito, se ficou bacana os exames também laboratoriais. Agora, se você teve um infarto e aí você teve essa dor no peito e precisou vir para cá na urgência, aí o cenário muda um pouquinho. Porque aí você já é mais complexo do que esses pacientes que estão estáveis, com a pressão boa, com a frequência boa, tomando os remédios direitinho em casa. Você já não está tanto com os remédios em dia, não está tomando, está tendo alguma coisa ali no seu organismo que fez você levou um infarto, né? Então, esses pacientes, eles podem demorar um pouquinho mais. Vão ficar ali um dia na UTI, aí já precisa de um leito de intensiva, os outros, a angioplastia eletiva é um leito de semi-intensiva, que a gente também tem aqui super disponível para isso. Um leito de terapia intensiva seria o melhor para esses pacientes, tá? E eles precisam ficar acompanhados ali 2, 3 dias, fazer mais exames, ecocardiograma, exames laboratoriais, ver se os marcadores de necrose miocárdica que o coração está sofrendo mesmo estão em queda, está indo tudo bem.
Tá? Certo. Então, é um tempo que demora um pouquinho mais. Agora, um dado que eu achei importante a gente falar de um procedimento que a gente tem feito aqui, que é a TAV, que é essa troca de válvula aórtica. Esse procedimento a gente tem conseguido com muito mérito aqui da equipe da UTI também, a equipe da cardiologia, a gente tem conseguido fazer a alta em 36 horas. Então imagina, você trocar a válvula do coração, em 36 horas você já está em casa andando, se alimentando com a família. Então isso aí é extremamente ágil e rápido e volta esse paciente a ter a qualidade de vida normal. Doutor, poderia explicar um pouco mais sobre como é feito esse procedimento da TAV? Então, claro. Cortado, como que é? Então, a TAV nada mais é do que esse implante de válvula aórtica, mas a gente entra por uma artéria, a artéria femoral, é guiado tudo por ultrassom, para a gente realmente saber onde entrar muito bem orientado, e aí a gente carrega essa válvula por um dispositivo especial e colocamos realmente onde ela vai ficar, na válvula aórtica, tá? E aí, nessa posição, quando atingida a posição vista tanto no ecocardiograma, por uma equipe que está lá também dando essa assessoria, e pela imagem do raio-x, a gente consegue liberar essa prótese e essa prótese imediatamente já está funcionando. Ela já substitui aquela válvula que estava defeituosa e de imediato ela já passa a funcionar. E nesse caso dessa TAV, o paciente, quando necessita dela, ele tem uma doença específica? É o que a gente chama de estenose aórtica. É a principal doença que leva à troca valvar aórtica. Ela pode ser de origem hereditária, né, congênita, na verdade, que é uma válvula bicúspide que nasce com ela e a partir dos 50 anos, 60 anos começa a dar problemas, né, sintomas, falta de ar, dor no peito, às vezes até desmaio, ou a pessoa costuma evoluir uma doença, que é uma doença aterosclerótica, que acaba envolvendo também as válvulas do coração. E aí a gente costuma ver em idosos, 65, 70, 80 anos, e nesses pacientes a gente tem que ficar atento também a esses sintomas. E o que é muito interessante, porque justamente por ser pacientes com uma idade mais elevada, ele já pode retornar para casa e ficar tranquilo e ter essa recuperação no ambiente em que ele já conhece e está mais acostumado, né, doutor? Exatamente. E quanto à qualidade de vida, tranquilo, normal, esse paciente. Sim, aí depois de implantada a válvula aórtica, esse paciente, na verdade, tem uma melhora importantíssima na qualidade de vida. E aí ele pode voltar a fazer atividades físicas, volta a ficar mais independente, né? Então, isso é o nosso objetivo, é o que a gente realmente almeja para esses pacientes, que é devolver a qualidade de vida, para isso que eles possam viver com qualidade e fazer aquilo que realmente lhes dá prazer, né? E que tem tido muito resultado, como o doutor disse, resultados positivos e que traz ainda mais segurança. E para os pacientes da região, em saber que o São Lucas tem à disposição esse serviço e que pode, então, contribuir para a saúde de todos, também agora se tornando referência cada dia mais dentro da cardiologia, doutor. Exatamente, Gabriele. A gente está aqui para realmente acolher toda a população da região e trazer um serviço de excelência. E cada dia mais tem feito isso e trazendo melhorias, tanto na parte de qualificação dos profissionais, quanto também nas inovações, nas tecnologias, como a nova sala de hemodinâmica que o doutor comentou conosco. Eu gostaria de agradecer a presença, o doutor gostaria de complementar a fala, então, sobre a cardiologia e o papel do cardiologista no São Lucas, doutor. Então, muito obrigado, Gabriele, obrigado pelo convite. E é isso, pessoal, eu acho que a cardiologia ela tem evoluído bastante, né? E nosso objetivo realmente é devolver a qualidade de vida para os pacientes, para você, ouvinte que está nos escutando, e saiba que a gente está aqui 24 horas para o que vocês precisarem, para a gente ter todo esse apoio, toda essa estrutura, né? É uma estrutura que você não encontra em qualquer lugar aqui no Paraná e até no Brasil, difícil de se encontrar, tá bom? Então, fiquem tranquilos que seus corações vão estar em boas mãos. Isso aí. Doutor, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas e fica o convite para voltar mais vezes para falar sobre saúde. Obrigado, Gabriele. Estamos à disposição. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre roséola e escarlatina, doenças que têm acometido principalmente as crianças neste período do ano. Espero você!